Olá! Você está no Guia do Voto. O Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, acaba de divulgar uma pesquisa completa sobre as eleições presidenciais de 2026, trazendo diversos cenários tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. E as notícias não são nada boas para o governo, que vê a aprovação do presidente Lula uma vez mais despencar e ser superada pelo percentual de desaprovação do governo federal. A pesquisa começou avaliando um cenário hipotético. Como seria a eleição presidencial se ocorresse hoje com os mesmos candidatos de 2022? Neste cenário retrospectivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ficaria à frente com 45,7% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, teria 44,8%. Pela margem de erro de 1 ponto percentual, temos aqui um empate técnico. Na sequência, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, aparece com 2,9%, e o ex-ministro Ciro Gomes, agora no PSD, alcançaria 2,8%. 1,9% votariam em outro candidato de 2022, enquanto 1,8% votariam branco ou nulo, e 0,2% não souberam responder. Esse primeiro cenário é interessante porque nos permite comparar com o resultado real de 2022. Naquela eleição, Lula venceu Bolsonaro no segundo turno por 50,9% contra 49,1%, uma diferença de menos de 2 pontos percentuais. Agora, 3 anos depois, a diferença entre os dois continua extremamente pequena, demonstrando que a polarização entre petismo e bolsonarismo permanece muito viva no eleitorado brasileiro. O levantamento ainda testou 5 cenários diferentes de primeiro turno. No primeiro cenário de 2026, o presidente Lula alcança a primeira colocação com 48,4% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que tem 32,5% dos votos. A diferença entre os dois é de quase 16 pontos percentuais, uma vantagem considerável para Lula, mas que não garante vitória no primeiro turno, já que o petista não alcança os 50% necessários. Neste primeiro cenário também aparecem 3 governadores disputando espaço como terceira via. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem 5,7%. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, marca 4,1%. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, tem 2,3%. O presidente do Partido Missão, Renan Santos, aparece com 1,9%. Outros 3,2% votariam branco ou nulo, e 1,8% não souberam responder. O segundo cenário traz uma mudança importante. Em vez de Tarcísio de Freitas, entra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, como principal nome de oposição a Lula. Neste quadro, o presidente continua favorito com 48,7% das intenções de voto. Michele Bolsonaro aparece em segundo lugar com 28,6%, uma diferença de 20 pontos para Lula. Os demais candidatos também apresentam mudanças em relação ao cenário anterior. Ronaldo Caiado sobe para 9,4%, quase dobrando sua votação. Ratinho Júnior marca 5%, Romeu Zema alcança 4,4% e Renan Santos registra 2,1%. Apenas 1,4% votariam branco ou nulo, e 0,4% não souberam responder. É interessante notar que quando Michele Bolsonaro substitui Tarcísio de Freitas na disputa, há um aumento na votação dos outros candidatos, especialmente de Ronaldo Caiado. Isso sugere que parte do eleitorado que votaria em Tarcísio, quando ele não está presente, se distribui entre as outras opções de centro-direita e não necessariamente migra para Michele Bolsonaro, mesmo ela representando o bolsonarismo. O terceiro cenário é particularmente revelador porque testa uma disputa sem nenhum dos nomes mais fortes da direita e do bolsonarismo. Sem Tarcísio, sem Michele, sem os Bolsonaro. Neste quadro, Lula mantém 48,5% dos votos, praticamente o mesmo patamar dos cenários anteriores. Mas aqui, Ronaldo Caiado aparece em segundo lugar com 16,9%. Ratinho Júnior sobe para 12,6%, Romeu Zema vai para 9,5% e Renan Santos marca 2,6%. Os votos em branco ou nulo sobem significativamente para 6,4%, e 3,6% dos entrevistados não souberam responder. Esse aumento de brancos, nulos e indecisos sugere que, na ausência dos nomes mais polarizadores, uma parcela do eleitorado fica sem saber em quem votar. Agora o quarto cenário, mas antes, se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários.
Aqui o Atlas Intel testa a entrada de mais um nome da família Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho mais velho do ex-presidente. Neste quadro, Lula mantém a liderança com 47,3% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar com 23,1%, uma diferença de mais de 24 pontos para o petista. Os governadores aparecem na sequência: Ronaldo Caiado com 10,2%, Ratinho Júnior com 7,1% e Romeu Zema com 5%. Renan Santos soma 2,4%. E neste cenário surge também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, com 1,1% dos votos. São 2,8% que votariam branco ou nulo, e 1% não soube responder. O quinto e último cenário de primeiro turno é especialmente interessante porque testa uma disputa sem o presidente Lula. Como ficaria a corrida presidencial se o petista não concorresse? Neste caso, o levantamento coloca o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, como candidato do partido. E Haddad lidera com 44,4% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece novamente Tarcísio de Freitas, com 32,3%. A diferença entre Haddad e Tarcísio é de 12 pontos, menor que a diferença de Lula para Tarcísio no primeiro cenário, mas ainda assim significativa. Os demais candidatos mantêm percentuais similares aos outros cenários: Caiado com 5,6%, Ratinho Júnior com 4,2%, Zema com 2,9% e Renan Santos com 2%. Brancos e nulos sobem para 6,3% e 2,2% não souberam responder. Neste cenário, Haddad surpreende e consegue liderar. No entanto, é importante notar que Haddad tem cerca de 4 pontos a menos que Lula no mesmo cenário contra Tarcísio. Há ainda divisão de votos entre os candidatos de direita, que normalmente migrariam para Tarcísio, caso a direita entre em consenso. Agora vamos aos cenários de segundo turno, e aqui temos informações muito importantes sobre o momento político atual, que acende o alerta no governo. A pesquisa Atlas Intel mostra que Lula empata tecnicamente com 3 adversários: Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Todos os 3 empates estão dentro da margem de erro de 1 ponto percentual. No primeiro confronto de segundo turno, Lula marca 49% contra 47% de Tarcísio de Freitas. São apenas 2 pontos de diferença, caracterizando o empate técnico perfeito. E aqui temos um dado que merece atenção: a diferença de Lula para Tarcísio caiu significativamente em relação à pesquisa anterior. No levantamento realizado em outubro, o petista tinha 52% contra 44% do governador de São Paulo. Ou seja, em apenas um mês, a vantagem de Lula caiu de 8 para 2 pontos percentuais. Isso representa um crescimento importante de Tarcísio e uma retração de Lula neste confronto específico. No segundo confronto testado, Lula enfrenta Michele Bolsonaro, e o resultado é idêntico ao confronto com Tarcísio: Lula com 49% contra 47% de Michele. A ex-primeira-dama tem o mesmo percentual do governador de São Paulo, configurando também um empate técnico. Michele mostra força para um eventual segundo turno, conseguindo chegar muito perto de Lula, mesmo sendo menos conhecida nacionalmente que outros nomes da política brasileira. Quer ficar por dentro das pesquisas eleitorais mais recentes do Brasil? Se inscreve no Guia do Voto. Toda semana tem conteúdo novo para você. E repetindo o segundo turno de 2022, quando Lula enfrentou Jair Bolsonaro, o resultado simulado pela pesquisa Atlas Intel mostra novamente um empate técnico: Lula com 49% contra 47% de Bolsonaro. Apesar de o ex-presidente estar inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ele continua aparecendo nas pesquisas de intenção de voto, indicando que sua popularidade e força política continuam vigentes entre uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. É impressionante notar que Lula empata tecnicamente com os 3 principais nomes da oposição testados. Isso mostra um cenário de altíssima competitividade para 2026, onde qualquer desses confrontos seria decidido no detalhe, na mobilização das bases eleitorais e na conquista dos indecisos. A pesquisa também testou cenários de segundo turno entre Lula e outros governadores, e aqui o presidente aparece com vantagens mais confortáveis. Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, Lula venceria com 49% contra 41%. São 8 pontos de diferença, fora da margem de erro. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, o resultado seria o mesmo: Lula com 49% contra 41% de Caiado. Também 8 pontos de vantagem para o petista. No confronto com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD,
Lula mantém os 49% e Ratinho fica com 40%. Aqui a vantagem do presidente sobe para 9 pontos percentuais. E finalmente, contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSD, Lula teria maior vantagem entre todos os cenários de segundo turno testados, 47% contra 28% de Eduardo Leite. Uma diferença de 19 pontos percentuais, absolutamente confortável para o petista. Lula mantém a liderança em todos os cenários de primeiro turno testados, mas não alcança os 50% necessários para vencer na primeira votação em nenhum deles. Isso significa que, caso a eleição fosse hoje, teríamos um segundo turno. Já Tarcísio de Freitas tem um crescimento notável. O governador de São Paulo conseguiu reduzir a vantagem de Lula de 8 para 2 pontos em apenas um mês, segundo as pesquisas Atlas Intel. Isso coloca Tarcísio como um dos nomes mais competitivos da oposição neste momento, capaz de empatar tecnicamente com o presidente em um eventual segundo turno. Michele Bolsonaro mostra força eleitoral equivalente à de Tarcísio no segundo turno, ambos empatando tecnicamente com Lula em 47%. Isso é significativo porque Michele tem menos tempo de exposição política nacional que Tarcísio, mas consegue mobilizar o eleitorado bolsonarista com a mesma eficiência. Quanto a Jair Bolsonaro, a base eleitoral do ex-presidente permanece sólida e seu capital político continua sendo relevante para as disputas eleitorais, mesmo que ele próprio não possa concorrer. E aí, o que você acha? A direita vai se unir em torno a um candidato em 2026? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Agora escolhe um desses 2 vídeos que deixamos para você. Até a próxima!